Meu coração é verde e branco e assim o jogo está em minhas mãos. Alô, torcida americana! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Valverde e esse é o podcast Coração Verde e Branco, o seu podcast de quinta, em seu episódio de desfecho, em seu episódio de cabo, de finalização, conclusivo, de desenlace, de remate, final, sim, o termo, o fim, o termidoriano, o encerramento, pelo menos por enquanto, deste primeiro momento, deste primeiro, vamos ver, dessa primeira trilogia do podcast Coração Verde e Branco. Sim, meus queridos amigos, como adiantei a vocês no episódio número 64, que foi ao ar há longínquas 2 semanas, eu vou parar o podcast por diversos motivos, e um dos motivos é evidente, eu ter demorado 2 semanas para gravar um episódio, né? Alguém pode pensar assim, olha, o Bruno tá sofrendo lá para gravar o último episódio porque ele sabe que quando gravar vai ter acabado, então ele tá aí prolongando a sua despedida, né? Ele tá evitando gravar para que não se despeça. Bem, queria que fosse isso, meus queridos. Em parte pode até ser, mas tem outros problemas aqui, né? Na última semana eu trabalhei que nem um condenado nesta casa aqui que falo, no bairro Bandeirantes, diretamente de Ouro Branco, interior de Minas Gerais. Eu trabalhei como pintor, eu fiz que nem a música que nem a música Cilada, que aliás inspirou dos episódios aí pra trás, né? Que fala, ela me usou o tempo inteiro com seu jeitinho sedutor. Eu fiz serviço de pedreiro, de bombeiro, encanador. Inocente, apaixonado, eu tava crente que ia viver uma história de amor, afinal de contas, mas na verdade apenas trabalhava para deixar minha casa em ordem. Rapaz, e além dos trabalhos que eu tive que fazer, ainda tive intercorrências aqui, a máquina de lavar estragou, o vidraceiro que ia pôr o vidro na frente da casa tá me enrolando, tem mais de 15 dias. A gente trocou o piso da casa, então foi um tanto de coisa aqui que me deixou desorientado, né? E não pude gravar esse episódio número 65 antes, ok? Eu falei também, né? Vamos esperar um pouco, vai que o América dá aquela virada de chave, vai me motiva e eu não paro o podcast, mas o América não ajuda e dá vontade de nunca ter gravado esse podcast. Depois de um jogo que nem o desta terça-feira contra o Goiás. Então, meus queridos, antes de fazer a minha despedida, né? Eu gostaria de deixar com vocês uma última análise, né? Os últimos comentários destes 2 jogos, né? O jogo contra o Avaí e do jogo contra o Goiás, ok? E para inspirar esse momento lindo que eu vivo aqui com vocês, eu vou usar um filme, como tenho usado nesta última temporada, né, nessa terceira temporada, e dessa vez é o Lobisomem Americano em Londres, né? Esse filme é um clássico filme de horror, né? Eu não sou de ver filme de horror, de terror, essas paradas. Mas esse eu vi com os meus irmãos mais velhos, né? Meus irmãos, um é de 74, o outro é de 78. Quer dizer, eles são 5, 9 anos mais velhos que eu, né? Então, eu vi eles vendo esse filme lá nas noites do SBT. Lá eu fui ver essa porcaria desse filme com esses caras, meus irmãos. E esse filme me atormentou durante toda a minha infância, assim. De tanto medo que eu tinha, né? O filme originalmente é de 1981, né? Ele tem uma coisa legal que eu não tive coragem de voltar lá para assistir, de tanto medo que eu tenho desse filme, que ele combina ali elementos de horror, né, de terror, de medo, né, com comédia e drama e tal. Então ele é bem interessante. E tem uma trilha sonora legal, né, aquela música do Creedence, né, Bad Moon Rising, tá na trilha sonora do filme e tal. Então evidentemente que todo mundo que tem ouvidos gosta de Creedence, né? Quem não gosta de Creedence é porque nunca ouviu, né? Todo mundo que já ouviu Creedence gosta, então isso faz o filme ser um pouco legal.
Como é que é a história do filme? Tem dois amigos lá, eles são americanos, eles estão na Inglaterra, é o David e o Jack. Eles estão lá no interior da Inglaterra e tal, e de repente eles têm que, eu não lembro muito bem, eles têm que andar pela... eles vão andar numa região de interior, e aí eles são orientados a andar seguindo o caminho da Lua, não se desviarem do caminho da Lua. Aí o infeliz desses meninos, eles se desviam do caminho da Lua, era a Lua cheia, e um lobisomem então ataca esses dois meninos, né? O David, o Jack morre, o David sobrevive, e é levado para um hospital em Londres, tal. O que acontece? Ele foi atacado pelo lobisomem, então ele também se transformou em lobisomem, né? Ele acaba se tornando o próprio semelhante a quem o atacou, né? Aí ele passa a ser assombrado ali por alucinações, um drama psicológico e tal, que é muito interessante, e ele vai atacando as pessoas em Londres, né? Por isso que o filme se chama Um Lobisomem Americano em Londres, né? E aí, por que eu lembrei disso, né? Que eu quis falar aqui? Para falar que a gente vai sentir falta, talvez não do lobisomem, né? Mas o nosso lobisomem americano, que é o Benítez, né, cara? Putz, grila, que perda que é o Benítez, velho. O lobo, né? O lobo Benítez, né? Que perda que é o Benítez. A gente sem ele, a gente é um time morto, né? O Benítez, eu tinha dito aqui há um tempo atrás que ele era aquele cara que fazia as pedras cantarem, né? Fazendo referência àquela música lá do Fagner, acho que é do Fagner, né? Que as pedras vão cantar, né? Que ele dá vida, né? Ele cria, ele é um mágico, né? Ele faz coisas impossíveis, ele cria espaço, ele cria jogadas, né? Ele distribui dons ali, que nem um mágico de Oz, para esse time sem alma, sem coração. E sem ele a gente é um time exatamente assim, né? Sem alma, sem coração, sem coragem, sem garra, né? Sem habilidade. É muito triste. Né? O nosso lobisomem, Martim Benítez, se contundiu no jogo contra o Curitiba, então a gente teve que encarar os jogos contra Avaí e Goiás sem o cara que dá vida pro nosso time. E aí no jogo contra o Avaí, né, sabendo dessa situação e tal, a gente entrou ali sem nenhuma alternativa de criação, né? O time estava muito desorientado, né? Só que por sorte, e aí eu lembrei a sorte que ocorria ao Givanildo de vez em quando, as substituições, as faltas, as contusões, né? Corrigiam o time mal escalado, né? Quando o Matheus Henrique entra no lugar do Daniel Borges, que se contunde bem no começo do jogo, ele deu uma vida ali para aquele lado direito tal, e pareceu que a gente... Não, de fato, né? A gente começou a produzir mais, né? Outra contusão que acabou por melhorar o time, outra situação que acabou por melhorar o time foi a saída do Moisés, né? Que na ausência do Benítez deveria assumir ainda mais um protagonismo ali no meio de campo, né? De ser um articulador e tudo. Ele é expulso ainda no primeiro tempo de uma forma idiota, a la Hulk, né? Por reclamar da arbitragem, tomou 2 cartões um atrás do outro. E a gente então ficou com 1 a menos ali, né? Perdendo o jogo, né? Por sorte conseguimos correr atrás do prejuízo e pelo menos empatar aquele jogo, que acabou sendo um grande resultado. Se o empate dentro de casa contra um dos times que briga ali pelo G4 é um bom resultado, foi um bom resultado, também seria um bom resultado a gente empatar contra um time que briga fora de casa, no caso o Goiás, fora de casa. Não seria, queridos amigos? Ainda mais sabendo que não teríamos os homens de criatividade. Benítez, Matheus Henrique suspenso, Marlon machucado. Sem esses 3, o América perde muito da sua criação, né? Ficando ali apenas na esperança do Adson conseguir jogar. Além disso, não tínhamos também o Moisés no meio campo. Com todos esses problemas, Ricardo Silva contundido também,
Então, quer dizer, o América não tinha a zaga titular, não tinha um lateral titular, não tinha um meio de campo titular, né? Com todos esses problemas, a gente deveria ter entrado contra o Goiás com a intenção de empatar o jogo, né? E aí eu comentei no Twitter que, pensando por que o América está na Série B, por que a gente chegou nessa situação de Série B, por que a gente caiu? Um dos motivos, queridos amigos podcasters, espectadores, sei lá como é que vocês chamam, é que a gente encarou todos os times no ano passado, né, em 2023, de peito aberto. A gente encarou todos os times do Campeonato Brasileiro de peito aberto, tentando jogar de forma ofensiva, mesmo sem condição. E nisso aí a gente foi goleado de 4-1 ou 5-1 contra o Palmeiras dentro de casa, né? Não importa o tamanho do time, a gente tentava jogar e tomava na carrapeta. Beleza, não aprendemos nada com isso, né? Jogos contra Flamengo, contra Palmeiras, contra sei lá, fala outro time grande aí sem ser aquele. Então Flamengo, Palmeiras, Fluminense do ano passado, vamos falar assim, Botafogo é freguês nosso. Jogos assim a gente deveria entrar para empatar, né? O nosso campeonato não é contra esses caras. A gente tem que entrar para ganhar contra Cuiabá, contra Vitória, contra Atlético de Goiás, tal. Mas jogo contra time do G4 na Série A a gente não tem que lutar para ganhar, né? E ontem, né, a gente repetiu esse erro, porque sem a mínima condição de ganhar um jogo, de armar um jogo, a gente entrou com 3 atacantes, sendo um deles Fabinho. Cara, o Fabinho sem o Benítez produz muito pouco, né? A gente também não tinha o Felipe Azevedo, que seria um cara que poderia ajudar. O Fabinho sem o Benítez produz muito pouco, né? Porque é o Benítez que que dá coragem, que dá alma para aquele cara ali, né? O nosso Mágico de Oz. Então a gente entrou ali completamente equivocado, né? E ainda no começo do jogo, o tal do Pedro Barcelos, zagueiro reserva que estava jogando, se contunde. O Cauã vai lá e me põe o Flávio, cara. O Flávio. Cara, se o Flávio entra em campo é sinal de que tem uma coisa muito ruim na América, né? Tanto é que da última vez que ele entrou em campo na Sul-Americana, no Mineiro também, mas no ano passado na Sul-Americana, foi triste, né? Foi sofrido, né? Ver aquele cara ali. É porque não tinha mais ninguém para jogar, né? Acho que foi na Libertadores, na verdade. Então o Flávio entra ali, sendo que a gente tinha o Felipe Amaral no banco, né? Por que a gente não fez um esquema mais fechado, né? Talvez ali um meio campo com Felipe Amaral, Ale, Juninho, ou Juninho deslocado ali para fazer uma ala direita, né? Deixando também um pouco mais o Felipe Amaral recuado, liberando talvez um pouco mais o Nicolas, né? Esses 3 atacantes sem lógica, né? Sem serem armados, né? Uma coisa doida, cara, né? O Adson poderia ter vindo mais para o meio campo, tentar trabalhar ali na função do Benítez. Então tinha várias opções e o Cauã me parece ter escolhido as piores, feito as piores escolhas, e as substituições foram ainda piores, né? No final do jogo ele ainda entrou com o Jacaré. Cara, meu Deus do céu. O Jacaré, eu não quero criticar a pessoa, o ser humano, né? Mas o Jacaré não tem condição de jogar bola, pelo menos não no América, né? Aí eu brinquei, né, que tem gente que falava assim, né? O Jacaré, que nem os Santos Americanos falaram no sábado, assim, né, o que o Marcão ouviu na arquibancada lá no Portão 3. O Jacaré pelo menos dá um sanguinho, né? Ele dá um sangue, ele tem raça, né? Então, vamos lá, o Jacaré dá um sangue. Aí tem gente que já falou, né? O problema do Jacaré é a tomada de decisão ali, né? O momento final. E realmente ele tem esse problema, né? Se ele tocasse a bola um pouco antes, que nem algumas vezes ali, acho que uma vez, né? A única vez que ele não perdeu a bola ou chutou no adversário foi uma vez que ele tocou pro Gustavinho, né? Aí o Gustavinho devolveu e aí sim ele perdeu a bola. Então se ele tocasse mais a bola, não prendesse tanto, ele poderia ser útil. Até o Vinícius Júnior irrita quando ele não toca a bola. Imagina o Vitor Jacaré, né? Pra ficar nos VJs da vida, né? Vinícius Júnior e Vitor Jacaré. O cara tem que tocar a bola. Então as pessoas brincam, né? Dizem, né? Que o problema do Jacaré é a tomada de decisão ali, o momento final na hora de decidir o que fazer, o último lance, né? E eu então brinquei que o problema do Jacaré é a tomada de decisão. Só que aí a tomada de decisão, não sei se do Fred Cascardo ou do Marcos Salom, de contratar esse cara.
Então a gente perdeu esse jogo aí pro Goiás, não tinha esperança de ganhar, nem assisti o jogo direito, não vi o primeiro gol, tava tomando banho, e o segundo eu tava lavando vasilha, como eu disse, estou trabalhando até aqui em casa. Então, assim, foi um jogo triste, sabe? Num dia que o Brasil faz aquela porcaria daquele 1-1, a América conseguiu me dar mais raiva do que o Brasil, né? Então foi isso. Esses são os nossos 2 jogos, estamos em terceiro lugar, né? Que a gente consiga aí se recuperar, né? Daqui uma semana a janela abre, que o América se conscientize que precisa contratar, né? A gente precisa de mais 2 laterais, a gente precisa de um meio-campo no lugar do Benítez e de um atacante de qualidade, né? E atacante de qualidade não é o terceiro reserva da Chapecoense, não, tal. Um atacante de qualidade, com nome ele mesmo, sabe? Vamos arriscar um pouquinho, América, né? Vamos arriscar um pouquinho, trazer um cara de 30 anos aí, tal, com bola para jogar ainda, né? Vamos arriscar um pouquinho, tá bom? Quem sabe, né? A gente não traz a seleção da rodada da segunda divisão da Argentina. Afinal de contas, temos um especialista aí no mercado sul-americano, né? Só falta ele conseguir convencer o Salum, né? De que os argentinos podem jogar bola, né? Mas vamos lá. Deus salve o América, ok? Queridos amigos, então encerro aqui essa minha última análise dessa primeira fase desse podcast, né? No futuro não estarei no podcast, é muito difícil para mim gravar, né? Eu já disse algumas vezes, com as minhas outras tarefas, então dedicar aqui, né, o tempo de gravar, preparar o áudio certinho, ficar legal, editar, colocar no YouTube, me gasta umas 4, 5 horas, e além disso eu não consigo promover também adequadamente o podcast, nem responder as perguntas lá. Então esse tempo corrido, né, o tempo hoje é uma coisa muito preciosa aqui que eu preciso aproveitar com outras atividades. Por isso estou deixando este podcast, mas continuarei dando minhas opiniões balizadas, com um pouco desse humor inglês que tanto agrada a vocês, nossos milhares de ouvintes espalhados pelo mundo, no Instagram e no Instagram e na outra coisa, no X, no Twitter, ok? Então no Instagram e no Twitter, Bruno Valverde continuará lá a dar as suas opiniões em nome de Coração Verde e Branco, ok? Antes eu queria apenas fazer uma lista aqui de alguns dos principais incentivadores, colaboradores que me ajudaram ao longo destes 3 anos de podcast, ok? Em primeiro lugar, não poderia deixar de ser, né, o Diego Henrique Figueiredo. Um dos efeitos colaterais desse podcast foi eu conhecer o Diego, ainda que não pessoalmente, né, e ter ali um colega, né, que, né, a gente se comunica por Instagram, pelo WhatsApp, então é muito bom ter conhecido o Diego e os conselhos, as orientações que ele me deu desde sempre aqui por este podcast. Então, Diego, muito obrigado. Obrigado pelo apoio que você deu desde sempre. Agradeço também a Mário Zimmer, que foi o primeiro a participar do Porque Você é Americano, né? Que é um dos subprodutos aqui desse podcast, que eu tenho muito orgulho de ter tido essa ideia, né? De entrevistar americanos não ilustres, né? Trazendo as histórias corriqueiras dessas pessoas, né? Eu fiquei muito feliz com essa ideia. E do Mário Zimmer, né? Uma pessoa tão séria, né? Uma pessoa que mora no Canadá, bem formada, um homem de família, ter aceito participar, né? Depois foi o Diego e tal. Agradeço ainda ao Marcão do Castelo pelo apoio em diversos momentos, né? O seu irmão César Santos, o Fred Ribeiro, o JP Manhani, que também participou do Porque Você é Americano, né? E o JP, ele também tem um Coração Verde e Branco dele, que é uma playlist do YouTube. A Angélica Prats, a única mulher que participou do Porque Você é Americano. O Vlad, do Twitter, que eu não conheço, mas sempre retuita o podcast. O Sérgio Souza, esse pude conhecer pessoalmente lá no Independência. Uma pessoa maravilhosa, ele, sua família, né? Sempre apoiou também aqui o podcast. Me orgulho dele me citar nas referências de eu tê-lo inspirado a também criar o seu programa. Então um abraço para o Sérgio.
Jairo Viana, que sempre comenta lá no Decadente sobre o programa, Felipe Minto, uma das mentes brilhantes, desculpa a piadinha, do Nosso América, né? Um jornalista super capacitado, inteligente, tranquilo, que sabe falar bem do América, né? Aliás, Felipe Minto, junto com César Santos, acho que são os melhores analistas que a gente tem do América, mais ponderados, assim, né? Sempre que eu estou muito nervoso, eu vou lá ouvir o que o Felipe, o que o César vão falar. Também o próximo aqui, no Adolfo, né? O que eles vão falar para eu poder dar uma equilibrada, porque eles são sempre pessoas equilibradas, coerentes, né? Então sempre bom ouvir essas pessoas, né? César Santos, Felipe Minto e o Dr. Adolfo Parenzi, também grande colaborador aqui. Agradeço também o Rolon, né? Roberto Lopes de Oliveira Neto, né? O nosso triatleta americano, professor Rafael, que também participou do Porque Você é Americano. Evidentemente agradeço ao maior dos apoiadores de todos os podcasts, toda a mídia americana, que é o senhor José Alves Aguiar, que lá de Itabira, né, vivendo no interior, assim como eu, se esforça para participar, para estar junto das coisas do América, apesar de estar longe do estádio, né, ter que viver esse dilema, né, de querer ser americano, não tendo muitos americanos para conversar, mas e estar longe do estádio, então é bastante difícil, né? Então muito obrigado, José Alves Aguiar. Agradeço também a Ronaldo Augusto Lima, né? O homem de sobrenome mais chique que eu já vi, que também participou algumas vezes aqui com seus comentários neste podcast. Agradeço a todos vocês aí que às vezes esqueci de citar aqui, peço desculpas, né? Que retuitavam, que comentavam, que comentam a gente aí, comentam este podcast no Instagram, no Twitter, no YouTube, ok? Pessoal, muito obrigado. Encerro aqui, né, este episódio, encerro essa primeira fase do podcast Coração Verde e Branco. Muito grato por tudo que vivi, por tudo que aprendi, por todas as pessoas que eu citei, né? E por poder ter contribuído um pouco aí para engrandecer o pavilhão americano, ok? Fiquem com Deus e encerro aqui este podcast. Deus salve o América, nosso grande